Bom, então, na aula de hoje, a gente vai entrar no segundo capítulo do Livro Espírito, e esse título não é inteiramente justo, esse subtítulo, desculpa, Ciência e Arte, vai ter muito pouco de ciência. A gente vai falar da ciência para tomar distância dela, para se desviar dela, e para entrar, finalmente, plenamente, na arte. E com isso, o meio de interrogação vai ser o corpo. Quando nós tentamos pensar na nossa situação, nós pedimos conselhos não para a religião, não para os esportistas, nós pedimos conselho para a ciência. Então, de modo geral, a gente acha, no melhor dos casos, que está sendo super incrível se você recusa o sistema financeiro e se dirige ao que a ciência econômica fala. Se você recusa o que as indústrias é, dizem sobre as evoluções futuras dos produtos e se dirige aos centros de pesquisa universitários. Mas, no Merleau-Ponty, outra via vai se abrir, que não é a via clássica de tomar não é a via clássica do iluminismo, que basicamente, no Brasil, sobretudo, a gente está tão desesperado com o que está acontecendo, que a pessoa mais refratária à ciência fala, não, eu defendo a ciência. Ele vai apresentar um outro caminho, um caminho super inesperado, é o corpo. Interrogar o corpo é o modo pelo qual a gente pode entender o nosso mundo. O problema é que o corpo que ele vai tratar, o corpo que ele vai discutir, não é o corpo que a biologia estuda, não é o corpo que aparece nas nossas conversas como sendo alguma coisa muito evidente, porque em ambos os casos, um corpo que é evidente, um corpo que é compreensível, é um objeto de estudo, um objeto determinável. E o que Merleau-Ponty vai falar não é do corpo enquanto objeto determinável, mas um corpo sem centro. A ideia é que meu corpo não me pertence. Isso deve parecer chocante para vocês, né? Porque a gente está numa tradição que há muito tempo já criou a noção de habeas corpus. Você tem o direito do seu corpo, o direito de ir e vir. Mas o Merleau-Ponty está fazendo outra coisa que gestão de cidadãos. Não está fazendo política ou qualquer outra forma de administração. Ele está nos convidando a pensar o que significa esse corpo aqui. Esse corpo que nós temos, por mais que seja meu corpo é identificado a mim, não ao Vinícius, não a Márcia, não ao Jorge, mas isso não quer dizer que ele seja meu, um pertence que eu possa controlar. O corpo é algo meio desconhecido de mim. Ele tem alguma coisa própria dele. Ele tem uma generalidade que é dele. E isso é, para Merleau-Ponty, continuamente interrogado em arte, na pintura. Então, é por isso que essa interrogação que o Merleau-Ponty vai fazer da arte vai interrogar o corpo para mostrar o mundo. Comecemos? Olha só, tudo que a gente vai ver aqui é muito esquisito. Então, seria muito legal que vocês interrompessem, fizessem pergunta e discordassem. Tá? O pintor emprega seu corpo. Está se referindo a Paul Valéry, um escritor, mas não importa. Parece uma evidência, né? Você, para pintar, para escrever, para andar, você está com seu corpo. Mas isso, de cara, já é uma tomada de distância por relação ao Descartes. Quando você fala penso, logo existo, ele até responde para o Hobbes. É tipo, então ando, logo existo. Né? Claro que não. Bom, não tem a mínima importância os atributos ditos secundários. Merleau-Ponty está partindo dos atributos secundários. O uso que você faz para escrever, para pintar a mão, os olhos, isso tem importância. O pintor emprega seu corpo. E aí, talvez alguém dissesse que não tem muita importância, porque, de fato, não é um espírito que pinta, não é algo desencarnado. Né? E veja a maneira pela qual ele vai escrever.
é oferecendo seu corpo ao mundo. Emprega seu corpo é como disse um escritor. O modo pelo qual o Merleau-Ponty vai falar é bem diferente, é bem estranho. Oferecendo meu corpo ao mundo, a pigmentos, telas, pincéis, que o pintor transforma o mundo, transforma a tela, transforma os pigmentos em pintura. Não tem aqui uma descrição de uma representação que é feita. O que o Merleau-Ponty está fazendo? Ele está dizendo, imagina que você é um alquimista. Você pega essência de pelo de rato, mistura com a pedra filosofal e produz uma terceira substância. É desse modo que ele está falando. Existem potências alquímicas no mundo que, se você misturá-las, coisas outras vão se produzir. Que potências são essas? Corpo, mundo. Transforma o quê? O mundo em pintura. Para compreender essas transubstanciações, Merleau-Ponty está usando terminologia religiosa. Alguém aqui é bom em religião? Alguém sabe o que é transubstanciação? Todos vocês vão para o inferno? Tem que ter pelo menos um que se salve. Transubstanciação é aquilo que é não uma troca, mas uma reposição do mundo. Ele está falando do próprio mundo. Não, eu sei, do mundo, mas religião. Sim, na religião. A qual religião? Na religião... Seria como transmigrar a alma para outro corpo, etc. Não tem a ver com alma. É algo... cristão. Oi? A transubstanciação... Isso daqui é cristão. Isso é transformar o pão, não é pão, é o corpo de Cristo. O vinho não é o vinho, é o sangue de Cristo. É um corpo outro, uma matéria para outra. Não, é a troca da substância. É o corpo de Cristo virar vinho. Mas a aparência se mantém. Então, a substância do pão virou Cristo. Mas o Cristo tem a maior cara de pão. A aparência dele se mantém. Seria, professor, ele não vira vinho, e sim, ele é vinho? Não, ele vira vinho, mas ele tem uma aparência de pão. Né? Você pode passar manteiga. Você pode... Cara, eu não tô entendendo ainda, porque, tipo... É o pão ou é o vinho que a gente está falando, exatamente? A gente está falando de Jesus. De Jesus é pão e vinho? O sangue de Jesus não é vinho? Não. O sangue de Jesus... eu acho que é o sangue. Jesus é pão. Pão e vinho. Cara, vocês vão ter que fazer um curso de cristianismo acelerado. Olha que eu sou ateu, mas vocês estão exagerando. Tá? Então... Gente, olha só, igual o boitatá. O boitatá, assim, na lenda indígena, o boitatá, ele é fogo. Ele é fogo. Não é o fogo que toma uma forma de dragão. É o fogo, entende? Jesus é o pão e o vinho, necessariamente. Assim, é muito maluco. O que o Merleau-Ponty está falando o das coisas está mudando pela arte. Em geral, na tradição, distingue-se o conhecimento como sendo algo ligado ao que é, e a arte como sendo ligado à ordem da metáfora. Conhecimento ligado a conceito, que determina o que é, e a arte é meramente metafórica. E por isso a arte é excluída. O Merleau-Ponty está falando, não, a arte lida com o que é. A arte transforma as coisas. Professora, eu fiquei com uma desculpa, eu fiquei com uma dúvida, porque o pão e o vinho, na representação católica, ele é personificado pelo padre, né? Ele é o quê? O padre, no momento da Eucaristia, ele personifica Cristo através do pão e do vinho. Aí eu lembro, não sei. Muito avançado, eu critiquei os alunos, mas eu não sou muito avançado. O papel do padre eu não sei.
Mas Aí, não, eu estou pensando no papel do intermediador. o padre faz o intermédio, né? Ele deve fazer alguma coisa para santificar a hora. Né? Tá bom. Não, é uma representação ritualística. Um ritual, dogma, é dogma. Então, mas no caso o padre não representa Cristo, porque Cristo é o pão. Não, no dogma católico, o padre presentifica o sacrifício de Cristo no momento. Exatamente. O dogma católico, cristão, católico, né? Eu não sou mais católico, eu sou kardecista, mas eu lembro de alguma coisa. E era nesse sentido. Ele personifica Cristo a partir do momento que ele institui o sacramento. Por isso que ele é o primeiro. Não é personificar, não é? Não é personificar Cristo, porque o corpo de Cristo é o pão, gente. Ele personifica o ritual e o sacrifício. O pão representa o corpo e o vinho o sangue. É mais simbolismo. É um simbolismo. Simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Mas ele na hora do sacramento, ele diz a sua personificação. O padre usa essa palavra, a personificação. Está personificado. Quando ele levanta a Eucaristia, quando ele levanta a hóstia, ele fala assim, através dele se personifica Cristo naquela hóstia. Eu me explico. Na hóstia. Pensar que o padre é o corpo. Não sei, o Merleau-Ponty está apenas explorando o que acontece pelo corpo. O corpo é um meio que tem psicológicas. Então, para compreender essas transubstanciações, é preciso compreender não o corpo que é definido como um objeto, mas esse corpo que está atual, agindo. O corpo que você não tem distância para entender. O corpo que... Vocês estão aí, por exemplo, vocês nem se dão conta se a perna de vocês está cruzada ou não. Qual é exatamente a posição corporal. É disso que o Merleau-Ponty está falando. Tem algo que a gente meio acha que é nós, mas que a gente não entende direito. Que ele está lá com... De repente, ele está sentindo umas coisas, está sentindo calor, está sentindo vergonha, está passando mal. E você lida com essa estranha coisa que é você e que se chama corpo. Então, você vai ter que entender esse corpo. Que não é um pedaço de espaço, como em Descartes, não é parte extra partes, não é resistência, não é um feixe de funções, como a ciência. É uma definição dele de corpo. Inicial, junção, divisão e movimento. É estranho falar assim, né? O corpo é junção, divisão e movimento. Normalmente, a gente pensa assim, o nosso corpo tem órgãos, 5, e nosso corpo tem outras coisas, cabelo, que não serve para nada, dente, serve para perna, serve para andar, umas coisas assim. E o Merleau-Ponty não analisa desse modo. Ele vai olhando o mundo visível é também um mundo móvel. A descrição do mundo como sendo visível e móvel é grega, né? Os fenômenos, o aparecer, painestar, e a kínesis, e o movimento. O corpo é tudo aquilo que definia para o pensamento grego o ponto de partida do espanto, é o corpo. Não é só ele, tá? O mundo todo é assim. Mas o Merleau-Ponty vai estudar essa parte do mundo chamada corpo. Então, aqui tem o pintor Jackson Pollock. Não sei se vocês todos conhecem, mas foi um pintor super legal que começou a arte contemporânea com telas imensas e ele pintava com as telas no chão. Não pintava com a tela vertical, colocava a tela no chão, se inspirou da arte dos índios do norte do México. E ele... Até um filme. Oi? Eu assisti um filme sobre ele. Há muito tempo. Legal o filme. Assisti, eu não lembro, posso até procurar. Foi muito bom o filme. Era Pollock o nome. Era com Ed Harris. Isso. E o Pollock era bem isso, era um texano, assim, um cara super não, assim, mas como artista ele é um deus, assim, e
E você vê perfeitamente que é o corpo todo que tem que se mover para que haja tela. Sim. Em geral, na pintura clássica, é a munheca. Com a arte contemporânea, todo o corpo entra na ação artística. Isso aqui é a Bauhaus. Bauhaus foi um movimento artístico dos anos 20 na Alemanha. E um dos artistas desse movimento, que é o Oskar Schlemmer, ele era do teatro e ele pensava o corpo em função de uma nova visualidade plástica. Então, você vê corpo, esfera, cubo, cilindro, coisa assim. O corpo está inteiramente investindo elementos que normalmente você associa só para o plano pictórico, linhas, esferas. Então, o grande evento que teve nas artes no final do século XIX, começo do século XX, foi a entrada do corpo. O que é rock and roll? É gente meio nua, cantando e tocando. Se o mundo continuar, vai ser a gente completamente coberta. Mas, de um modo geral, a arte se tornou muito uma evidenciação, um trabalho do corpo. E esse é Willy Klein, que era um artista conceitual francês que, em algumas obras, usava o corpo como pincel. Está vendo? As mulheres são pincéis e os quadros estão aqui. Então, o Merleau-Ponty falou que o corpo é um entrelaçamento de visão e movimento. O que ele quer dizer com isso? Basta que eu veja uma coisa que eu sei me juntar a essa coisa. Não existe diferença para nós entre ver a porta e existe uma segunda outra atividade impossível, que é ir para a porta. Normalmente são coisas que se superpõem. Em geral, é assim. Não é como querer ganhar na loteria e ganhar na loteria. A visão acompanha, em geral, o movimento. Eu não sei como é que isso acontece. Você está olhando, de repente vai pegar aquela bola lá. Você anda, você vai. Você não pensa como é que você vai fazer para fazer. Você faz. Isso daí mostra que o corpo tem uma relação com a visão e com o movimento que a gente não entende inteiramente. O meu corpo sempre está aberto para um mundo que é visível, porque ele faz parte desse mundo visível. A descrição que a filosofia em geral fez, sobretudo a filosofia moderna, da separação sujeito-objeto, é problematizada, porque o corpo faz parte daquilo a que ele se relaciona. Ele não é um sujeito separado do objeto. E é como ele faz parte disso que ele que ele tem de antemão sempre já uma relação com o visível. Então a gente não tem nunca a questão de como é que a gente pode andar no que vê. Basicamente, o Merleau-Ponty está dizendo a seguinte coisa: a gente se movimenta no visível. O visível não é só algo que a gente vê. O visível também é algo no qual a gente se move. O movimento não é só algo no qual a gente se move. O movimento também é algo que a gente vê. Porque há uma interdependência entre visão e movimento. Por quê? Onde que não há uma interdependência entre visão e movimento? Na noção grega de teoria. Na noção... Oi. Desculpa, eu acho que o senhor passou por uma coisa muito assustadora e complexa muito rapidamente. Peraí, não consigo te ouvir. Posso dizer uma coisa em minha defesa? Aham. É que tudo é meio assim, né? A partir de agora. É necessário que vocês intervenham, porque tudo é uma loucura. Não, olha só. Vamos lá. Desculpa, quando eu falo, eu não consigo te ouvir. O seu som fica mudo. Não sei por quê. Mas, enfim. O senhor falou que o movimento é algo que você vê e o visível, ele também é movimento. Você, por exemplo, o problema é que não dá para ter aula física. Mas em aula, eu faço assim, você olha, você anda.
Você anda onde você vê. Mas não podia estar pegando uma coisa super banal e está dizendo, vocês estão se dando conta da loucura disso? A gente anda no visível. A gente só anda. Ele tá falando, a gente só anda no que a gente vê. Do que é potencialmente visível. Você pode fechar o olho e andar também, mas você pode abrir o olho. Né? Ou você pode ser. Era isso que eu ia te perguntar. Não é como é que faz para ter. A questão querer encaixar isso. O ponto de vista está no mundo. O mundo visível. Não é o sujeito vidente. Não é isso. É descentrado, o corpo é descentrado. Você não está pensando nos atributos de um corpo, como você pensaria nos atributos da razão kantiana. Você está pensando na estrutura do mundo. O mundo é visível e o mundo é móvel. No mundo, essas duas coisas se superpõem. Uma pessoa pode não ver, uma pessoa pode não conseguir se movimentar. Isso é outra coisa. Tudo bem? Isso é outra coisa. Outra coisa. Então, não cabe fazer essa pergunta, e se eu fechar os olhos? Não cabe essa pergunta. Ele está relacionando o que eu vejo e o meu movimento. É isso que ele está fazendo pura e simplesmente nesse momento. Do ponto de vista do mundo. O ponto de vista aqui é o mundo, não é o sujeito. A gente não está na filosofia do sujeito. A filosofia do sujeito sempre... Não está no sentido das particularidades do... E se eu tiver tal problema? A filosofia do sujeito é isso. Não é a filosofia do sujeito. Tá? É o mundo. O mundo é visível, o mundo é tátil, o mundo é movente. Okay. Então, o mundo é visível para um cego? Ele só não vê. Entendi. Visível é potencialidade. Entendi. O mundo não deixa... Então, o vento é visível. Né? É a filosofia moderna que pode se perguntar, e se eu fechar os olhos, o mundo ainda existe? Isso é filosofia moderna. Perfeito. Entendi, professor, entendi. Professor, está me ouvindo bem? Sim, José. Duas perguntas. A primeira é sobre a respeito disso que você falou, que a perspectiva não se concentra no sujeito, mas sim no mundo. Você diria que isso tem uma influência, não sei se de Nietzsche, por conta do perspectivismo nietzschiano, ou mesmo do perspectivismo de Leibniz, que tem uma certa relação em onde não se trata de considerar a perspectiva do sujeito como uma parte integrante, mas sim, no caso do Leibniz, seria Deus, a substância primeira, né? Mas no caso do Merleau-Ponty, então, seria o mundo que fornece as perspectivas, né? Olha só, num primeiro registro, eu tenderia a concordar um pouco com você, só modificando uma palavra que é algo tipo influência. Seria tipo a mesma vibe, alguma coisa assim. Só que é mais decisivamente outra coisa, minha resposta número 2, porque Merleau-Ponty tem explicitamente a questão de superar a filosofia moderna. Então, ele não vai querer dar continuidade ao Leibniz. Ele vai dialogar com o Leibniz, é um autor que ele gosta, ele acha importante, mas ele vai tomar distâncias. Né? Então, é só isso. Para mostrar que os momentos, para mim, mais radicais do pensamento contemporâneo são aqueles que decisivamente querem cortar com o peso do pensamento moderno, mesmo que eles vejam toda a beleza de autores do pensamento moderno. Tá? Ok. Então, se você me respondeu, que meio que tem uma certa ruptura, né, com o pensamento moderno, então se segue de que a minha próxima pergunta seria se teria uma influência também, né, do Spinoza e, por conseguinte, dos estoicos, né, porque eles falam que tudo é corpo, né, com exceção dos incorporais, mas não. Aí vem os estoicos, Spinoza. Para mim, assim, ele é alguém que a influência, se a gente for usar essa palavra que eu não gosto, a influência dele é a filosofia moderna enquanto aquilo que cabe superar. Ele é alguém que não é muito grego em leituras. Os estoicos, por exemplo, que ele conhece, ele cita os estoicos no Visível e Invisível, nos Lectá, coisas assim. Mas não é a ideia toda dele é que você não tem como ir para os gregos, de fato, como Heidegger vai para os gregos. Ele tem essa tese.
Você não pode escapar da sua circunstância histórica e chegar nos gregos puros, independentemente de tudo que aconteceu entre nós e eles. É um sentimento de espessura do tempo que ele tem. Tá? Obrigado. Professor, Oi. posso tirar só uma dúvida? Tô querendo essa coisa do visível, né? Que minha cabeça explodiu agora, né? Essa coisa da potencialidade do visível. E aí eu pensei em... Só um instante. Em filosofia, a gente nunca precisa terminar um texto. Tá? No curso. Vai. Não, porque eu fiquei pensando em duas coisas, como você falou, essa potencialidade do visível. Por exemplo, num poema do Fernando Pessoa, O Chuva Oblíqua, em que ele diz que amanhã está lá um porto lindo, mas ele vê um porto terrível, triste. Então, esse visível onde ele caminha não é o visível, teoricamente, que a realidade dá. Ou então, por exemplo, no Don Quixote, quando vê em vez dos moinhos de vento, ele vê os dragões, sei lá. Então, a visibilidade contemplaria esse lugar que não é propriamente condicionado por uma realidade racional, digamos assim? É possível pensar dessa forma? Não. Meu pontinho é um racionalista. Ele só quer alargar a razão. Fazer com que na razão se incluam coisas que normalmente ninguém disse que era razão. Tá? Percepção, imaginário, delírio, isso faz parte da razão. Talvez você diga, assim tudo bem, então assim eu aceito. Tá bom. Obrigado, professor. É um pouco mais que isso. Ele vai realmente querer sair de nós. Ele não vai pensar na razão como sendo algo humano. Vai pensar na razão como sendo a estrutura do mundo. Entendi. Ele fala logos do mundo sensível. Bom. Obrigado. Ok. Meu corpo faz parte do mundo visível e é por isso que você pode andar nisso, fazer coisas. Bom, a gente só vê... É explorar esse mundo visível, não é isso? O corpo explorar esse mundo visível? O tempo todo ele faz isso. Você anda, olha no espelho, abre a porta, sai, taranã, entra no ônibus. Você está o tempo todo indo onde você vê onde você vai. Mas, de repente, você está... Uma banalidade. Mas, em geral, as banalidades em filosofia, quando a gente explicita... Tentar buscar as banalidades e ver que nas banalidades tem um movimento. Essas banalidades tem um movimento que, às vezes, a gente não observa. É isso que ele quer chamar a atenção, professor, nesses movimentos banais que a gente faz. Tem que reaprender a ver. Ele está dizendo, olha, o que a gente vê? A gente não vê só objetos. A gente não vê objetos, a gente vê, por exemplo, o movimento. A gente vê isso. Por exemplo, a gente só vê o que olha. Ele está querendo dizer assim, ver não é uma coisa assim, tem os olhos. Ver é assim, é ver. Ver é uma inquirição. Ver é uma interrogação. Olha melhor. Então, por exemplo, eu trouxe uma obra aqui. É uma obra do Duchamp. Você está olhando, dá para entender direito o que é? Acho que não muito, né? Não. Olhando assim... No mato, uma natureza lá atrás que parece meu Deus do céu, a Mona Lisa, a paisagem estranha que tem atrás, e ela está segurando uma Parece pintura de fundo de igreja. Olha, ali atrás. Nessa igreja, até que vão acontecer coisas interessantes. Mas não dá para ver direito, porque olha só como é que é o negócio. Lá atrás está o boneco da mulher e tudo, e aqui você tem a porta. Você, para ver a obra, você tem que olhar num buraquinho da porta. O que o Duchamp fez? Ele tentou retirar o movimento da visão. Você, num olho mágico, você não pode ficar movendo. Isso daí gerou uma imagem que fica incompreensível para você. Então, eu peguei uma obra para mostrar o negativo do que o Merleau-Ponty está dizendo. Se você tentar quebrar, que nunca consegue inteiramente, porque você sempre no olho mágico consegue ir um pouquinho mais para um lado ou para o outro, tá vendo? Sempre mais para um lado ou para o outro. Mas bem pouquinho. Mas se você quebrar essa relação entre visão e movimento, tentar limitar isso, a coisa fica meio invisível. Você entende direito. O Duchamp, ele tinha esse objetivo.
Ele queria fazer uma arte anti-estética ou anestésica, uma arte contrária à retina. O que seria da visão se os nossos olhos não se movessem? Se esse movimento, porque você vai vendo um campo limitado de percepção. Oi? Teríamos um campo limitado de percepção, né? Se os olhos não se movessem. Mas assim, vocês já viram imagem da polícia de câmera gravando? Ela tá lá meio burrona, filmando do ângulo que ela tá. E tudo é muito assim, tudo é passivo. Ela é inteiramente passiva. Então, se a visão fosse assim, seria uma coisa meio cega, sem autocompreensão. De algum modo, Merleau-Ponty diz, a nossa visão, como é associada ao movimento, isso quer dizer que ela tem certas antenas. Ela consegue antecipar um pouco o que ela vai ver. Quer dizer, o que é mais óbvio é o mais difícil para ele de compreensão, né? Mas assim, na prática, e na prática como? É porque a nossa visão, ela vê mais do que vê. Ela meio antecipa. Agora eu compreendi. Seguindo intuitivamente. Não porque vê o que é mais próximo a gente, né? Ele não tem a capacidade de análise do que está mais distanciado. Não. Ela tem uma capacidade de análise que é diferente da análise do pensamento conceitual. A ideia do Merleau-Ponty é que o corpo tem um saber. Entendi. Não conhece. Tudo mais claro. É entender. A gente tem a nossa tradição que nos dá um pensamento conceitual e o corpo tem um saber. Você, por exemplo, está andando na rua com alguém. Quando você olha, você está andando, você tem perna longa, a pessoa tem perna curta. Quando você vê, os dois estão andando no mesmo ritmo, conversando, falando no telefone, chupando picolé. Os corpos se sincronizam. Se você fosse tentar fazer isso de modo conceitual, ia dar maior problema. Agora, vamos lá, vamos manter o ritmo. Vai, 20 pernadas por minuto. Eu falo, você vai lá. Criamos um código para comunicação. Se você fosse transformar isso numa experiência conceitual, não ia funcionar. E aqui... É muito louco isso, professor, porque aí eu fiquei pensando aqui, porque a gente, às vezes a gente interpreta antes de ver, ou seja, o nosso racional pode condicionar aquilo que a gente está vendo, entende? Ou seja, atrapalhar o que a gente vê. Concordo. Isso me deixou isso me deixou meio assim, porque é aquela coisa, o corpo, eu acho que o corpo é bem inteligente, ele aprende e ele aprende mais do que até o nosso racional. O nosso racional é que meio que nos boicota, né? Meio que atrapalha um pouquinho essa visão, né? Aquela coisa de que às vezes a gente olha para uma coisa e tá vendo, e de repente a gente olha e vê que não era aquilo que a gente estava vendo, e a gente não consegue mais ver aquilo que a gente viu antes, e fica se questionando como a gente enxergou aquilo antes. Tá vendo? Esse programa do Merleau-Ponty, Reaprender a Ver, é extremamente esquisito. Tipo, tenta, vai, olha. Então, e ele tá... e eu acho que assim, vale a pena tentar se confrontar com obras de arte, porque o artista é alguém que explora os sentidos, né? Eles estão, por definição, continuamente devotados à sonoridade, à visibilidade, a todos esses temas que vale a pena que a filosofia reconsidere. Porque se é o ponto de partida da filosofia, você não pode dizer que a filosofia... Eu faço conceitos e explico o mundo. O mundo que é sensível, colorido e tudo. Num dado momento, ela tem que dizer, mas como é que é mesmo esse mundo? Então, aqui, eu trouxe uma escultura. Os artistas dos anos 60, muitos se esperavam no Merleau-Ponty. A ideia de que o nosso corpo é uma situação no mundo e que nada é um objeto diante de nós, mas que nos envolve. Isso é o Tony Smith, que é um artista americano, mas tem vários os artistas brasileiros, concretistas, neoconcretistas, os neoconcretistas, sobretudo. Ou seja,
objeto se conecta com nós, vamos dizer assim, conosco. Ele não é um objeto, ele é uma coisa que meio nos envolve. O título dessa escultura... Entendi. Você vai andando e você vai experimentando ela. Você vai andando nessa visibilidade e vendo ela de modos diversos. Aqui no Brasil tem vários artistas que fizeram isso também. Então, como no mundo a visão e movimento se superpõem, para mim, parece que tudo que eu vejo, eu posso tocar. Eu posso ir lá. Eu posso ir naquele lugar. A gente já tinha visto isso no Duchamp e eu trouxe outros exemplos aqui. A Mona Lisa. Essa é a Mona Lisa, mas não está dando para ver direito. É o que eu estou querendo dizer. Não dá para ver direito. Por quê? Olha só o que é ver a Mona Lisa. É um bando de gente aí com fotos. Você não consegue chegar nesse negócio. Você não consegue se aproximar. Como você não consegue se aproximar da Mona Lisa, até porque agora tem um vidro, porque tentaram destruir, né? Você não consegue ver direito. Leonardo da Vinci se tornou uma ideia. Então, o mundo visível e a minha possibilidade de percorrer isso são entradas no ser. Então, eu trouxe uma coisa aqui, uma prisão. Na prisão, por definição, você não pode andar muito. Né? Você também não pode ver muito. Olha lá, a janela, como é numa prisão clássica. Por que tem de tão horrível de ficar numa prisão? É esse impedimento de ir. E aqui eu trouxe uma prisão brasileira. Eles deixam você olhar. Mas você vê a dor que é, a pessoa aponta lá e não pode ir. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que uma série de temas da moral, do conhecimento, ganham novamente força quando você interroga o mundo visível. E esse é um artista, o Ilya Kabakov, que fez uma escultura, esqueci como é que fala, essa instalação, O Homem que Fugiu para o Espaço. Tipo, ele está num ambiente completamente saturado, não tem nenhuma escapatória, e foi para onde normalmente a gente acha que não pode ir, né? Os espaços. Tem uma coisa assim, engraçada, pesada e leve. A oposição à forca, né? A posição o quê? Oposição à forca, né? Ele podia ter se enforcado com tudo isso, né? Por estar sufocado nesse ambiente, não. Ele criou uma catapulta, né? Que parece que é uma mola e se lançou para o espaço. Vamos lá, rapaziada. Se não tem jeito, vamos fazer isso outra coisa. E aqui, vocês podem pensar o que é uma igreja tradicional. É esse movimento vertical, né? Que é um pouco isso que o Ilya Kabakov fez de um outro registro. Né? Só que lá é para ter, para quem tem algo no coração, Deus. Né? Essa direção aqui significa outra coisa aqui para o Kabakov. E aqui eu quis trazer para vocês, só para vocês verem, para vocês ficarem com vergonha da casa de vocês, que deve estar super desarrumada, o ateliê do Mondrian. Olha só que coisa incrível. O ateliê dele parece um quadro dele. Né? Quadrados e tudo clean. E você vê que ele está se movendo nessa visualidade. Isso que o Merleau-Ponty está descrevendo, artistas frequentemente fazem isso em seus ateliês. Eles fazem que o ateliê seja uma ocasião de viver aquela visualidade. Viver uma visualidade é algo que acontece muito em arquitetura. Né? Imaginemos que vocês sejam contra a arquitetura moderna. Quem vai recusar se eu der de presente essa casa? Pensem bem. Ela é legal ou não é? Eu adorei. Eu achei interessante. É a casa do Philip Johnson. Mas a privacidade vai embora. Exatamente. Pois é, esse é o problema, a privacidade.
Porque teve, assim... O mundo me olha. Todo mundo te olhar, vai... todo mundo te ver ali. Nos Estados Unidos, vários arquitetos modernos tiveram processos na justiça, porque eles fizeram casas sem parede, assim, e numa dada hora, o riquinho que comprou colocava cortina, porque não dá para ver um negócio desse. E aí o cara tascava um processo na justiça e o cara perdia, porque estava no contrato. Porque qual é a ideia? A ideia da arquitetura moderna é que você vai produzir um novo ser humano através dessa frequentação entre o dentro e fora, entre as coisas serem transparentes. E isso era a casa dele. Ele vivia muito bem assim. É claro, ele deve ter um jardim de 8.000 hectares, etc. Então, o Merleau-Ponty vai analisar, continua analisando o corpo. É uma junção de visão e movimento. Então, mas o que é isso, o corpo? Agora ele vai dizer. Você move uma coisa você empurra. Por que a gente não empurra as pessoas? Ah, porque sou educado. Mas por que ser educado é não empurrar uma pessoa como você empurra um objeto? É porque o que é um corpo? Uma coisa é movida. Um corpo, ele se move. O corpo tem uma reflexividade. Atenção, Merleau-Ponty está falando de reflexividade, mas ele está falando de pensamento, de consciência. Ele está falando que o corpo tem alguma estruturação em si. Um ser. O corpo não é completamente ignorante de si. Não é cego para si, porque ele tem uma reflexividade. É isso que permite, por exemplo, que você se olhe no espelho e reconheça em alguma coisa lá você. Ele irradia de um si. Tem algum impessoal aqui que liga meu corpo consigo mesmo. Meu corpo não é a autoconsciência kantiana, que acompanha todas as minhas representações, ou seja, as representações estão na consciência e você as compreende, as pensa. No corpo, não. O corpo vai vivendo, vai lá, você vai dançar, você vai correr, você não sabe exatamente o que ele está fazendo, mas ele está fazendo as coisas e não está fazendo besteira, não. Se você tenta dar ordem para o teu corpo, em geral, dá ruim. Né? Se você quer imitar alguém fazendo um movimento, dá errado. Você tem que fazer com que o teu corpo, pouco a pouco, se aprofunde na dança, no drible do futebol, em movimentos técnicos, para escrever, por exemplo, uma criança. A primeira vez que uma criança tenta escrever, dá tudo errado. Então, tem um polo que é ele mesmo, que é o corpo, mas esse polo não é uma substância, uma coisa que se conheça plenamente, um fundamento. Então, eu trouxe duas imagens para vocês. Não sei se são todos os gostos, porque tem 1000 gostos na vida e tem até desgosto. Então, eu trouxe isso, isso. Um é a Salma Hayek, é uma publicidade da H&M, e o outro é o Cristiano Ronaldo, publicidade das cuecas para o Armani. Então, muitos de vocês, não digo todos, muitos de vocês, vão ficar impressionados. E talvez seja por causa de... Vocês vão reduzir isso exclusivamente a características sexuais. Mas o que eu quero falar é que, além da sexualidade, ou fundando a sexualidade, ou em relação com a sexualidade, tem o simples fato de que é um corpo. Um corpo tem uma presença que é diferente de uma estátua. Tem um órgão... Sim, o corpo pode fazer movimentos que uma estátua não vai ter, não vai fazer. Disparados. A publicidade mostra filmes, você tem razão, Rafaela, mas ela também mostra fotos. Isso aqui é uma foto de publicidade da H&M. E tem um impacto. Quer ter um impacto só com o corpo, antes mesmo que ele se mova, só de você olhar um corpo. Você olha um corpo, o que o corpo tem? O que ele tem de particular em si? O que é esse si do corpo que te interpela de modo diferente de uma escultura? Escultura na qual está aparecendo um corpo, um órgão sexual masculino. As 3 graças, uma das várias 3 graças. Por que isso é diferente? Isso aqui é uma exposição da Marina Abramovic, que ela fez em Nova York,
onde o público tem que passar por gente nua. E não sei se vocês sabem, mas a cultura americana é super careta. Então, mesmo as pessoas mais modernas em Nova York ficam muito chocadas de verem um corpo. Eu acho engraçado as pessoas que veem filme americano acham que a cultura é como a nossa. Em geral, nos Estados Unidos, você você tira o sobretudo 3 dias no ano. Lá é tipo Polo Norte. Está todo mundo sempre coberto. E aqui a Marina Abramovic, uma outra performance que ela fez, ela nua, tipo, me usem como objeto, façam o que quiserem. Então, tem alguma coisa diferente num corpo que interpela. Se você vê, se fosse uma estátua, não me está incomodando. Por quantos lugares a gente passa que tem estátuas assim, e a gente passa sem nenhum constrangimento. Aqui, não. Então, a gente viu duas características. Uma visão... Tito, Oi. só uma coisa que eu percebo nessa questão da nudez é que, assim, me parece que todo esse estranhamento e toda essa imposição do corpo não parece que é uma coisa que ela está presente na ontologia do corpo, mas é uma coisa que, pelo que eu observo, tem muito mais a ver com como a nossa relação com o corpo é condicionada. Porque a gente está acostumado o tempo todo a ver corpo coberto, corpo coberto, corpo coberto. Agora, vamos supor que, de fato, todo mundo andasse pelado na rua. Não estou propondo isso, mas vamos supor que isso acontecesse. Bom, eu não consigo ver, no momento onde está todo mundo... Vira uma banalidade depois de um tempo. Exatamente. Então, assim, é que nem você pegar, sei lá, não sei, por exemplo, a questão das estátuas, por exemplo. Bom, acredito eu, não tenho como afirmar isso, mas acredito eu que se estátuas nuas não fossem algo extremamente presente, enraizado no senso comum como arte, eu acho que elas teriam o mesmo impacto que as outras performances que você está mostrando. O mesmo impacto com a galera conservadora e tal. Pedro, eu acredito que seja... razão e que esteja errado. Eu vou tentar dizer que, no entanto, acredito que talvez eu possa ter razão, mas vou dar um argumento a teu favor. Eu tinha uma amiga argelina que ela levou o choque da vida dela quando ela foi no museu e viu gente nua com as filhas. Então, foi um choque completo, como se ela tivesse um prostíbulo, exagerando. Tá? Então, um ponto a favor de Pedro. E eu vou dizer, agora eu vou tentar defender o meu ponto. Uma coisa que que a gente está vendo aqui é o aspecto social, o modo pelo qual nós nos relacionamos. Então, alguém que é super descolado, ok, é o corpo nu. Alguém que é menos descolado, não ok. Então, a sexualidade importa. Eu estou pensando de alguém super descolado. Uma pessoa super descolada, a mais descolada que vocês possam imaginar, vai tratar um corpo humano diferentemente de um corpo. Você não empurra um corpo humano. Um corpo... Eu acho que a sexualidade, ela conta nessa hora. Eu acho que eu posso me relacionar com o corpo humano, independente se for do Ronaldo ou for da modelo. Eu posso me relacionar, mas eu não vou me relacionar, e eu estou falando sexualmente mesmo, eu não vou me relacionar com uma figura inumana. Entende? Eu posso. Pô, tem gente que faz. Eu posso. Tem gente que faz, mas isso já gera uma situação, um ruído ali, algo que deixa um desconforto, ou um conforto, ou um constrangimento, seja por repulsa, por desejo. Tipo assim, quando você vai numa praia de nudismo, ali eles já estão acostumados, a pessoa já está acostumada com o corpo nu. Tem gente que acha estranho. Por exemplo, eu me incomodaria, acharia estranho, mas as pessoas que frequentam, não tem, entendeu? É como se fosse nada ali, são pessoas e acabou. É como se fosse, para eles, é como se a gente tivesse vestido. A pessoa está não, mas é como se tivesse vestido, vamos dizer assim.
Não sei Entendeu? não, hein? Porque acho que você não encostaria. Mesmo a pessoa que tem uma frequência, não encostaria, como o professor está falando. Mas, tipo assim, ao mesmo tempo eu entendo o ponto de vocês, porque tem momentos, sei lá, se fosse um desenho animado nu, tipo um bagulho meio infantil, a gente acha escroto, a gente acha estranho. Mesmo não sendo um corpo físico, né, que a gente conhece, uma pessoa, mesmo não sendo uma pessoa. Só que eu acho que mesmo numa praia de nudismo, as pessoas não encostariam, não, umas nas outras, não. Não é um bagulho que eu acho que é normal, assim, todo mundo se encostar e como se fosse numa estátua. Pois é, É o um meu pouco diferente. sempre a gente se relaciona com corpos humanos de modo diferente que a gente se relaciona com objetos. Tito, Tito. Eu tava falando, tava com o microfone mutado. Posso Exato, só... o ponto é esse. Assim, eu não vou querer entrar nessa questão, até porque é uma questão gigantesca. Mas existe uma questão filosófica que pode ser levantada sobre se o corpo ele é naturalmente sexual. Eu acho que é. Então, eu acho que não, mas eu acho que é uma discussão super válida. Eu acho que ele não está falando disso aqui. Está falando só da reflexividade do corpo. Uhum. Não, mas sobre a questão do Merleau-Ponty, sobre você tem ali objetos que são parecidos, né? Você tem uma estátua de um objeto que é representando um corpo, e você tem um corpo. E por mais que um seja a imagem do outro, você tem relações de fato diversas. Então eu acredito que assim, só pelo fato de você produzir relações diversas, você não precisa falar sobre uma ontologia do corpo como sendo necessariamente sexual ou não. Porque eu acho que o ponto, talvez, seja que são coisas diferentes. A ideia do Merleau-Ponty é a seguinte: é homeofônico. Existe visão, existe movimento, existe uma série... Tudo existe, o mundo é hiperrico. Não dá para esgotar isso. E as coisas meio se... No caso que a visão e a percepção, ela não é só um dado empírico. Não, ela não tem outras coisas ali que acompanham a percepção, né? A gente vê o invisível. Bom, o invisível você pode colocar tudo que você quiser. Ideias, sonhos, projetos, imaginário, divindade. Verena está com a mão levantada. Eu levantei, mas eu acho que talvez já passaram da questão. É porque é super válido trazer a questão do corpo sexual, mas não é o que ele está colocando. Aí eu queria que me trouxe a cena de uma série que é do M. Night Shyamalan, sabe? Aquele diretor que é... indiano. Ele tem uma série... Isso, que é Sinais, que ele fez Sinais, que ele fez o menino lá que fala com os... Tem vários filmes legais. Mortos. Fez muitos filmes legais. Ele está com uma série agora na Apple TV. É uma série de terror. E uma das cenas mais assustadoras que eu já vi na minha vida se baseava no fato... Eu posso estragar? É o primeiro episódio. Posso estragar o primeiro episódio? E aí a trama envolve uma família que tem um bebê e chama uma babá para cuidar do bebê. E aí você tá cuidando do bebê, tá tudo bonitinho, tá tudo... Do nada, na tarde da noite, o pai pega o bebê, o que você pensa, né? Pela perna, assim. E aí, aquilo me deu... Não tinha grito, não tinha nenhum fantasma passando, não tinha sangue, não tinha... Mas aquilo era angustiante. Aí você descobria que era um boneco daqueles Baby Reborn, sabe? Que são completamente parecidos. E aí você se alivia, assim... Legal.
sabe? Porque são coisas diferentes, né? Dá para você... a questão da violência, como você trouxe, né? Você não empurra uma pessoa como você empurra a cadeira, como você Porque, em geral, joga o livro. Em geral, a filosofia Eu não se deve fazer isso porque deve se respeitar os outros. Parava nesse ponto. Merleau fala assim, Merleau-Ponty fala, mas por quê? Mas por que é respeitar ou desrespeitar? É porque o corpo se move. O corpo tem o seu negócio aí, uma coisa estranhíssima que o relaciona consigo mesmo. É ir mais assim. Enfim, vocês já viram que tem matéria a menos a ver, né? Anotem aí. Oi? Os colegas... A série. Não, os alunos já sabem. Não, tem que ver, porque isso é só o primeiro episódio. Eu estraguei o primeiro episódio, mas tem vários episódios e realmente é muito boa a série. A Verena fez uma dissertação de mestrado sensacional sobre o Merleau-Ponty. Tá? Ela está aqui com a gente um pouco. Servant. Servante, com temudo. Na Apple TV, mas eu tentei baixar, mas eu não, quando entrava a legenda dava, mas ela tá para baixar. Eu não conseguia ver baixado. Aí eu baixei de boas, assim, consegui achar o torrent tranquilo com legenda. Então tá. Eu tive que roubar a conta de alguém. Se eu não conseguir baixar, vai estudar, então. Que chega de ver série. Obrigado, Verena. Diego? Oi. Tito, uma diferença da estátua do corpo, pelo menos assim eu acho, substancial talvez, é que o corpo nu, ele é vulnerável, ele não é sólido, duro e frio igual uma pedra, ele tem a pele sente, e existem reações, e é totalmente diferente de tocar o olho animado, impossível, que é uma estátua, sei lá. Eu acho que tem essa diferença. A diferença é que o corpo é sensível, né? Sim, mas que você também sente, né? Não só que o outro corpo é sensível, mas que você sente o outro corpo. Não, mas o objeto, ele não é sensível, ele só pode ser sentido. Sim. O corpo, o que diferencia o corpo de outras coisas é que ele é as duas coisas. Você pode sentir o corpo de uma pessoa e o corpo da pessoa também pode te sentir. A diferença que ele tem por relação aos outros objetos é essa possibilidade de ele te ver, te tocar. Não. Uma estátua não te devolve o toque. Não, é você que toca. A não ser que você tenha uma experiência muito interessante com as estátuas. Mas um corpo te devolve o toque. É mais legal, né? Assim, para certas coisas, é mais legal um corpo do que um boneco. É mais legal. Professor, Oi, isso me lembrou daquela... desculpa interromper. Isso me lembrou daquela exposição que teve, onde foi muito criticada, teve muita crítica por deixar as crianças tocarem no corpo de um homem nu, né? Ao entrarem na exposição, uma dessas questões da exposição era essa, que quem quisesse podia tocar. E tinha crianças ali que chegavam, né? Que chegaram a tocar no corpo dele nu ali. Aí isso foi mó revolução, teve protesto e tudo. Mas o que é engraçado... Isso me lembrou isso. Você quando vê... Isso me lembrou esse questionamento que a gente está entrando aqui. Quando vê filosofia contemporânea, quando você vê Merleau-Ponty, essas questões, é isso que está explodindo o mundo e o Brasil agora. São as questões contemporâneas, como essa do corpo, que estão deixando todo mundo doido. Porque quando as questões eram da filosofia moderna, era só ruim, né? Desigualdade, exploração, injustiça, capitalismo, comunismo. Era violento. Mas agora as pessoas perdem a capacidade de compreensão. É um pouco isso que a gente está experimentando aqui, porque isso é entrar a fundo
no mundo contemporâneo, a fundo nas possibilidades de pensamento contemporâneo. Ora, as pessoas não querem, em geral, ou não têm meios para fazer o percurso que a gente está fazendo aqui. Bom, o enigma consiste que meu corpo é, ao mesmo tempo, vidente e visível. Foi isso que eu falei para o Diego. Né? Diferente de uma estátua, que você pode ver, um outro corpo também pode te ver. Esses termos sujeito e objeto se colidem no meu corpo. Eu posso me tocar. Normalmente eu só pego as coisas. As coisas são pegadas, pegando a tela do meu computador. Mas eu posso me pegar. Esse si do corpo é que o corpo é essa relação que normalmente na tradição é de um lado sujeito, do outro lado objeto. Ele que olha tudo também pode se olhar. Se reconhecer no que vem, então. Ele está vendo, ele se olha no espelho, você olha, você pode ver o que é o ato de ver, um pouco. Você quase consegue ver o ato de ver. Você se olha no espelho, você, meio de manhã você acorda e fala assim, estou mais legal ainda, estou incrível, etc. E aí, mas tem mais horas você fala assim, que olhar. Você meio se aproxima um pouco de o que é essa... Estou tentando fazer uma coisa tipo mau ator, tá? Já que não tem aula física, né? Tipo, pessoa olhando assim. Tentar entender o que é esse olhar que a gente tem. Então eu trouxe aqui, eu fiz uma coisa super mazinha. Eu trouxe uma selfie. É gente fofa, né? É gente que sorri. É uma festa de criança, estão pintados de bichinhos. Acho que está com a mamãe lá. E eu trouxe isso como exemplo de uma coisa ruim. Tem que ter parte com o diabo para fazer isso que eu estou fazendo. Eu quero mostrar que artisticamente não é muito legal. Puxa, mas que pessoa má! Elas estão super felizes na festa. Né? Aqui eu trouxe uma outra experiência de se olhar, que é de uma fotógrafa. Uma fotógrafa que ninguém sabia que era uma fotógrafa, porque ela era empregada doméstica. E foi só depois que ela morreu, anos depois, que encontraram os negativos dela. Você tem... Uma coisa é você ver esse olhar lindo. Só está olhando. Ela aqui está interrogando o olhar dela. Tem quase, tipo, estou olhando o meu olhar. Aqui, essas meninas fofas estão só se expondo. Seus dentes, seus cabelos, sua felicidade, seu olhar. Aqui ela está olhando o olhar. Quase olhando o olhar, porque isso é impossível. O nome dela é Vivian Maia, não tem nome, porque encontraram anos depois. Tá? Ela era uma babá. E ela tinha esse aparelho fotográfico que você não coloca aqui. Você coloca aqui embaixo. E ela saía na rua e fazia fotos assim. Ninguém percebia que ela estava fazendo fotos. E são sensacionais. Então, coloquei o nome aí para vocês procurarem na internet. O corpo se vê vidente, se toca tocante. É visível e sensível para si mesmo. O si do corpo é essa relação que o atravessa, que permite que eu me toque e me veja. O si dele não é o do pensamento. Eu dei o exemplo da consciência kantiana. Porque o pensamento, ele transforma as coisas em representação. Quando eu penso no bolo de chocolate, eu não estou comendo o bolo de chocolate. Ele se torna um conceito, o conceito bolo de chocolate. Né? Que engorda também. Menos, mas engorda. Mas o si do corpo, o modo pelo que você se olha, é uma confusão. Você se olha no espelho. Você acha que está gordo. Você fala, sou eu ou é o espelho? É meio confuso o negócio. Você está se tocando, vendo, vem uma mão, vem outra, você está numa coisa assim, várias mãos, vários corpos, várias coisas. Sou eu quem é? Né? O corpo não tem essa discriminação da ordem do conceito. E isso não impede que ele viva, que ele atravesse o mundo visível, atravesse o movimento. O narcisismo é nessa junção entre o ver e o visto. Então eu trouxe uma coisa que eu acho incrível,
essa foto da Marlene Dietrich, né? Que é tipo, uau, como eu sou fatal, como eu sou total, né? Ela não precisa nem olhar para nada, ela pode olhar para os céus, que ela está olhando para si, que é para a gente ter essa experiência de uma visão muito singular, que é a experiência que geralmente é criticada pela esquerda, falo isso porque eu sou de esquerda, a esquerda é super tradicionalmente, super careta, conservadora, e vai achar que isso daqui é o Star System. Vai ter vários argumentos para criticar uma indústria que faz coisas fáceis. Não tem nada de fácil nisso. É uma exploração que um artista faz. O nome do fotógrafo é Don English, que é o diretor do filme, olhando essa pessoa olhando. E ela é diva por quê? Porque é o olhar da diva. Então, Merleau-Ponty considera que a visão essencialmente é narcisística. Você olha as coisas porque, ao mesmo tempo, você pode olhar para si mesmo. Não é o observador imparcial que está em nenhum lugar. Você está com o seu corpo olhando. Uma época, eu tinha o princípio de que se um casal briga na rua, num restaurante, a gente pode olhar, porque é público. Mas é bem perigoso fazer isso. Mas essa ideia de que o mundo é comum, que a visibilidade abre para o mundo comum. Então, eu quis trazer aqui, só porque eu acho muito legal, o que é o mito de Narciso nas Metamorfoses do Ovídio. É nesse modo que Merleau-Ponty pensa a visão. Não é o modo do conhecimento, como na tradição filosófica. Ali, o adolescente, né, porque vocês não sabem, porque Narciso era incrível. Olha, se vocês vissem, não resistiam. Gato, tudo a ver, uau, incrível. Agora, Narciso fazia uma coisa que era inadmissível para os gregos. Inadmissível. Ele não se dava. Ele não se dava sexualmente. Então, quem você faz com alguém assim? Você pune. E essa é a punição de Narciso. Ele era um caçador e ele voltou da caça cansado. Ali o adolescente, cansado pelo esforço da caça e pelo calor, estendeu-se no chão, atraído pelo aspecto do lugar e pela fonte d'água. Mas logo que procurou saciar a sede, uma outra sede surge dentro dele, porque ele se dirigiu à água e veio aquele espelho d'água que refletiu a imagem mais linda que ele viu, a de si mesmo. Enquanto bebe, arrebatado pela imagem de si mesmo, pela imagem de sua beleza que vê, apaixona-se por um reflexo, sem substância. Toma por corpo o que não passa de uma sombra. Fica estático diante de si mesmo. É bacana essa descrição. Né? Imóvel, o rosto parado, como se fosse uma estátua de mármore de Paros. Então, um mármore todo incrível, branco. Deitado no chão, contempla dois astros, seus olhos. Os cabelos dignos de Baco e de Apolo, o rosto imberbe, o pescoço ebúrneo, a linda boca e o rubor que cobre a cútis branca como a neve. Ele está se achando super gato. Admira tudo pelo que é admirado ele próprio. Deseja a si mesmo, em sua ignorância, e louvando, é bem isso que Merleau-Ponty fala da visão. A visão é uma certa ignorância de si. Ela não é o pensamento conceitual. É um saber, mas que funciona porque está nem aí para as coisas. Deseja a si mesmo em sua ignorância. E, louvando a si mesmo que louva, inspira a paixão que sente e, ao mesmo tempo, acende e arde. Ele é sua musa, seu muso. Quantas vezes beijou em vão a água enganosa? As lágrimas turvaram as águas e, no lago agitado, a imagem se tornou indistinta. Ele começou a chorar, isso desfez a imagem. E, ao vê-la desfazer-se, ele gritou: para onde foges? Fica, não me abandones, cruel, eu que te amo. Que me seja permitido olhar o que não posso tocar e alimentar a minha triste loucura. Enquanto se lamenta, abre as vestes, desde o alto, e esmurra o peito nu
com as mãos esculturais. Bom, é dessa ordem que o Merleau-Ponty está falando, que é o mundo, que é o visível, que é a nossa experiência do mundo. É um espetáculo. Então, você está num registro de uma filosofia pós-crise da tradição, que não toma o caminho de dizer como há uma crise, tudo é ruim. A posição do Merleau-Ponty é como há uma crise, tudo aquilo que tinha que entrar em crise, entrou. Vejamos o resto, que é maravilhoso. E a arte nisso tudo? Como é que a gente vê a arte? Em geral é assim, não é? Você vai olhar um quadro, primeiro você lê a etiquetinha. Eu, pelo menos, eu faço isso. É quem é o artista, de que ano, qual é o título, em geral, né? A arte tem uma série de pretensas verdades em volta da arte, que dirigem a nossa experiência de olhar a arte. Tem legendas, né, que nos dizem o que é para pensar, o que é para achar um pouco, que situam, que explicam, né? E uma exposição tem um plano indicando onde estão as coisas no museu, o que é para ver. Aqui, por exemplo, isso aqui é o Louvre. Vocês estão vendo? Tem umas camisetas, tem uns livros, tem umas estátuas. Isso está vendo? E, sobretudo, hoje em dia, tudo em arte existe para terminar em uma loja. Né? Qualquer museu que você vai tem a lojinha do museu. Né? Isso aqui é uma paráfrase de uma frase do Mallarmé, que é tudo no mundo existe para terminar num livro. Então, basicamente, as obras de arte no discurso corrente são reduzidas a um elemento objetivo. Preço. Ah, você viu esse Banksy, quanto foi vendido? Em geral, assim que as pessoas falam. É um desespero escutar isso para mim. Então, mas tem uma coisa que a gente esquece. O que é museu? Isso aqui é um quadro do Louvre, mostrando o que é o museu. O museu é um lugar onde o artista vai olhar obras de arte. Tá? Você vê que tem pintores pintando. Tradicionalmente, sempre era assim. Agora que os museus estão super empresas, você vê menos. Né? É tudo uma indústria. Mas, por definição, o museu era um lugar... tipo, quem é que entra em loja de disco quando existia? Gente que gosta de música, né? Para escutar, em geral, músicos. Né? Tinha a Modern Sound, que era uma loja em Copacabana, que quem adorava comprava e tudo. Ela acabou, como várias coisas acabaram. Então, normalmente a gente reduz a arte a elementos objetivos, tipo preço. Mas o que Merleau-Ponty fala? Você, quando vai olhar uma grota paleolítica, quando você olha os desenhos não têm o mesmo tipo de presença que o relevo da grota. Está aqui uma foto inicial de Lascaux. Vocês olham, sim, esses bichos, que eu não sei nem o que são direito. Né? Espero que o ser humano já tenha matado tudo isso. Agora você tem a cachorro e gato. Imagina o perigo de viajar. Brincadeira. Não matem bisão, não matem nada disso, tá? E é estranho, você fica surpreso, porque quando você vê as fotos, em geral, fica tudo de frente. Assim, nessa foto você vê que as coisas esposam o relevo. Mas esposam o relevo, mas não se tornam o relevo. Não é como quando você pinta uma parede de casa, que a souvenir vira a parede da casa. Você está olhando, respondem, conversam com o relevo, mas são outra coisa que o relevo. As imagens nessas cavernas estão um pouco à frente da parede, um pouco atrás da parede. Espera aí, ele está maluco? Ele está dizendo que as imagens... Não sabe que, objetivamente, as imagens estão pintadas na parede. Elas não podem estar à frente da parede, nem atrás da parede. E é o que ele está dizendo.
está um pouco à frente, um pouco atrás. Ele não está fazendo uma descrição química, científica. Ele está fazendo uma descrição visual. Ele está dizendo que, visualmente, a imagem não se esgota no relevo. Ela antecipa, ela o atrasa. Elas irradiam em torno da parede, nunca estão em outro lugar, mas elas não estão presas na parede. Então, você olha essas imagens e elas não se reduzem a uma inscrição, tipo... se lembram das boas épocas que existiam, quando a gente ia no banheiro da UERJ, tinha tudo aquilo escrito lá dentro, né? Então, não teve nenhuma atualização daquilo. Mas aquilo está lá mesmo. Isso aqui tem uma outra posição, é estranho. Até uma imagem, por relação à outra, atravessa. Eu teria muita dificuldade para dizer onde está o quadro. Não, peraí. Aí ele exagerou. O quadro sabe perfeitamente onde está. Você mede, você coloca nessa posição aqui da parede. Pois eu não olho um quadro como olho uma coisa. Primeiro, eu não me relaciono com o corpo como eu me relaciono com uma coisa. Mas, dentre as coisas, tem as coisas arte. As coisas arte, eu não me relaciono como eu me relaciono com a coisa copo de café ou com a coisa ônibus. Né? Ou com as coisas com as quais Heidegger se relaciona em Ser e Tempo. Porque eu não fixo o quadro no lugar dele. Como é que é isso? Esse cara está delirando, vocês devem estar dizendo. O que é fixar o quadro no lugar? Isso, uma reserva técnica. Parece que você está meio num museu, num cemitério de obras de arte. As coisas estão sem potência, estão lá guardadas na gavetinha. Isso é colocar algo no lugar. Isso é diferente de você... Não, isso é a mesma coisa que você olhar um quadro. Tem empresas que fabricam quadros para hotéis. Já pensaram quantos quartos tem um hotel? Quantos hotéis tem numa cidade? Né? Como é que vocês acham que eles arranjam quadro? Tem empresas que fabricam em série quadros assim. Então, esse quadro está perfeitamente colocado no centro desse quadradinho branco, ao lado, em cima da mesa, na posição adequada, que você pode ter lá uma florzinha. Então, esse quadro está numa posição. Isso se chama decoração. Não é arte. Então, isso aqui é um quadro num hotel que está numa posição do hotel. O que é muito diferente de fazer uma obra de arte sobre um quarto de hotel. Isso aqui é o Hopper. Aqui é o quarto de hotel que está num quadro. O quadro não está em nenhum lugar. Você está no quarto de hotel. Ou nesse outro. Meu olhar vagueia num quadro como nos nimbos do ser. Que loucura é essa? É isso aqui, ó. Nimbo é isso. É essa coroinha. Estão vendo? Que os imperadores romanos usavam para mostrar o seu brilho. Seu lado augusto. Que depois os cristãos adotaram e colocaram nos santos. Essas coisinhas aí. Para mostrar o brilho. Então, meu olhar vagueia nos quadros como no brilho do ser, na doação do ser. Eu não vejo um quadro. Eu vejo segundo um quadro. Um quadro, uma obra de arte, não é algo que você vê e analisa. É algo junto com o que você passa a fazer a sua vida. Você escuta uma música e aquilo te dá uma ideia, aquilo te dá possibilidades. Você você descobre um artista e você vê caminhos. Não é algo que você determine como objeto. É algo que te que faz parte do teu percurso. Então, aqui, vocês têm uma ideia de onde é isso? Sugestões. Não, professor. Você não vai gostar se eu disser que é o Japão? O Japão, a gente tem ideia que é lugar limpinho, né? No Japão não podia ter isso. Sim. Né? Japão. Eu quis estragar o Japão para vocês? Quis, porque eu sou mau.
E que a gente já vai acabar, tá? Que é para deixar as pessoas falarem. Mas qual a ideia? Qual a ideia? A ideia é a seguinte: o Japão é como o Brasil, como qualquer lugar do mundo. É um lugar todo esquisito. É o mesmo planeta. Vocês se lembrem, né? Eu digo isso porque muitos de vocês têm uma fixação pelo Japão, não sei o que é isso. Achando que tudo lá é diferente. Eu morei no Japão e levei um choque, professor. Tá arrumadinho, mas eu quero dizer que isso é um fenômeno cultural, não é natural. Sim. Então, olha aqui. A gente pensa, não, isso que é Japão, olha só essa natureza. Aqui sim, estou reconhecendo. Melhorou, né? Olha que lindo. As cerejeiras e tudo. Tanana, tanana. Mas não são só os desenhos, é também a natureza. Olha a natureza do Japão, como é linda. Esse professor aí, mó mané, trazendo essas imagens. Só que o que vocês não estão percebendo é que isso não é natureza. Isso é cultura. Isso é um jardim. A visão que a gente tem sobre o Japão foi produzida pela cultura japonesa. De modo a fazer com que você conformasse a própria natureza à visão que a cultura japonesa tem sobre a natureza. Então, isso é para mostrar a ideia de que nós não vemos a arte, nós vemos segundo a arte. O Japão se tornou a arte japonesa. E não é.